Gente interessante compartilhando experiências extraordinárias. Um olhar diferente sobre temas do nosso cotidiano, na perspectiva de quem tem muito o que dizer. Leve, reflexivo e inspirador. Boa noite a todos. Boa noite. Estamos em mais um episódio da Conversa Paralela comigo, episódio 24. E hoje vamos falar sobre as lições que podemos aprender com as montanhas, entre as mais altas do mundo, e como esses aprendizados ecoam em nossas vidas. Conosco o escalador, comunicador, professor e consultor Gustavo Ziller, que junta todos esses talentos em um só propósito, o do crescimento pessoal. Formado em Publicidade e Propaganda pela PUC-MG, com curso técnico em Produção Digital para Rádio e TV, pela Brighton College of Technology, na Inglaterra. Foi eleito um dos 50 profissionais mais inovadores no mundo digital brasileiro pela revista Próxima, em 2013. Foi um dos fundadores da Horta Mobile, ou Mobile, e participou ativamente do lançamento do braço de conteúdo mobile da Trip Editora. Foi colunista da Folha de São Paulo e atualmente escreve para a revista Trip e Endiva Brasil. É consultor e professor nas áreas de empreendedorismo, educação e criatividade, e criador e protagonista do programa Sete Cumes, do canal Off, em que escala a montanha mais alta de cada continente. É um entusiasta de Belo Horizonte e recentemente tem liderado o projeto BH Invisível, que mapeia iniciativas e personagens incríveis da cidade com o programa na Rádio Band News FM e ações nas redes sociais. Boa noite, Gustavo. Como vai você? Ei, Ana, boa noite. Poxa, que apresentação luxuosa, completa. Eu fiquei aqui pensando, nossa senhora, esse aí sou eu mesmo? Muito obrigado pelo convite. E é uma honra ter você aqui conosco, Gustavo. Foi por meio do programa BH Invisível que nós nos encontramos um dia, compartilhando o amor pela comunicação, né? Por esse viés hoje tão importante, principalmente durante a pandemia, que é o que nos traz aqui, e pelas aventuras que você traz na sua trajetória e como você liga isso a uma construção pessoal, a ideia do propósito, que muito me instiga também, e que nos permite hoje uma conversa tão bacana. Eu agradeço muito, viu, ter aceitado o nosso convite aqui para a conversa paralela comigo. Não, que bom que deu certo, né? Eu estou no meio de uma preparação que vai culminar depois de 6 anos me dedicando a esse projeto, né? É bem possível que eu viaje no dia 10 de abril para os Himalaias, né? Para escalar o Monte Everest, que é a montanha mais alta da Terra, né? Então eu estou no meio dessa preparação final, ainda tem ajustes para fazer, existe uma ansiedade, uma preocupação natural com a minha família, né? Que a gente vive e mora e se dedica a Belo Horizonte. Então as meninas estão aqui, a Paty, minha companheira de tanto tempo. Aí eu fico com essa cabeça dividida, né? Pô, vou estar lá eu vou estar mais protegido do que aqui por causa da pandemia, né? Lá eu estou isolado num grupo testado a 6 mil metros de altitude, não tem nem bactéria viva nesse ambiente, né? Então, tô no meio desse redemoinho de sensações, de preocupações, de conquistas, de relembrar do que você produziu e fez até chegar a esse dia. E eu queria muito conversar com você. Então a gente ficou ali trocando ideia, né? Pode ser tal dia, que dia que pode ser? Eu sei que em alguns momentos a gente se desencontrou, mas que bom que deu certo. E eu já abro a minha primeira fala dizendo isso, que os nossos desencontros foram por causa dessa correria que eu tive aí nos últimos 1 mês e meio, 2 meses, para conseguir, e ainda está faltando alguns detalhes, né, para conseguir chegar aí no objetivo de preparação de 6 anos, né? Mas está tudo indo, Ana, vamos que vamos. Isso é mais uma honra nossa, né? É mais uma honra poder participar desse borbulhar, né?
esse momento tão, tão importante, tão culminante. Falando em culminante, Gustavo, me diz, o que é uma montanha? Olha, quando eu comecei a escalar, eu tô com 46 anos, tá, Ana? É legal fazer esse disclaimer aí. Eu comecei, o meu primeiro contato com a natureza foi aos 18 anos de idade, quando eu cheguei a servir exército, e eu fui tenente de São João del Rei. Então, em São João del Rei, eu ficava ali naquela história entre Tiradentes e São João del Rei, Serra de São José. Imagina, um menino de 18 anos de idade na Serra de São Sim, José, cheio de lugar para escalar, né? Poxa, foi bonito incrível, né? demais. Todo Aham. fim de semana eu estava lá com os meus amigos, né? Então ali foi meu primeiro contato com o mundo outdoor, né? Com a vida externa, o que tem para fazer lá fora, no fora de quatro paredes, fora de ambientes que você está encaixotado, né? E foi libertador para mim, obviamente. E aí fiquei praticando alguns esportes e tal, mas depois entrei numa seara de sedentarismo animal, assim, incrível, e voltei aos 40 anos, Ana. Eu voltei a escalar montanha aos 40 anos de idade. Então tem 6 anos que eu estou praticando esse esporte. Se você me perguntar o que é montanha para mim, eu vou te Uhum. responder de um jeito que, se eu não tivesse te contado isso, você ia falar, não, não é possível, né? Mas como agora eu te contei da minha vida outdoor, daquele processo de liberdade que eu tinha lá atrás, etc e tal, eu te respondo do fundo do meu coração. Montanha é minha igreja. É onde eu vou me encontrar com o transcendente, né? Com a transcendência, com o espiritual, é a minha catedral, é onde eu tenho. ah, eu não sei qual que é a religião que está todo mundo aqui acompanhando a gravação do podcast, quem está ouvindo a gente também, pode ter vários tipos de crenças, né, mas se a gente estiver falando de religião de matrizes africanas, lá é o meu candomblé, lá é a minha Umbanda. Se a gente estiver falando de religião cristã, é o meu catolicismo. Se a gente estiver falando de religião oriental, lá é o meu budismo, lá é o meu hinduísmo. Se a gente estiver falando de religião árabe, lá é o meu, onde eu sou muçulmano, né? Lá é onde eu me encontro, né? Onde que eu represento a minha espiritualidade no máximo. Então, respondendo objetivamente, eu precisei explicar para fazer sentido. Montanha é uma catedral para mim. É, eu compartilho do seu ponto de vista, por isso que eu comecei com essa pergunta. As montanhas me fascinam. Eu não sei se é porque... Você nasceu aqui, em Belo Horizonte? Sim, 1974, no Hospital Belo Horizonte, na Avenida Antônio Carlos. Pois é, também. Mas um pouquinho antes que você. Bem ali perto também. Pois é. E eu não sei se é por isso, né? Por esse motivo da gente já nascer no meio das montanhas e ter uma descendência também de montanhas, né? Meus pais, um de Brumadinho, outro e minha mãe de Mariana. Então, acredito que essa proximidade, né, da convivência com a montanha é algo realmente que nos marca, né? E a ideia de montanha, ela também me traz uma perspectiva de introspecção. É uma grandiosidade silenciosa, é o que eu vejo assim, e nas nossas, né, nas nossas montanhas que não são tão altas assim, mas de uma magnitude, sabe, que na minha percepção até pulsam, chegam a pulsar, pela força que tem e pelo mistério que encerram, né? E nesse sentido, Gustavo, como que é ser comunicador e ao mesmo tempo ter radialista e ter essa projeção, né, que você tem na mídia e no falar, e no contar, no narrar, e ao mesmo tempo um ponto do silêncio, porque não dá para subir uma montanha conversando, né? É isso Como que aí. como que é essa dualidade em você? E como você vivencia isso? O silêncio profundo, que é um movimento mesmo da conquista de uma montanha,
e, ao mesmo tempo, aqui, né, no rez-de-chaussée, nos pés da montanha, ser totalmente voltado para uma comunicação e de uma forma tão inovadora como você faz. Você sabe que essa resposta a gente pode falar de algumas perspectivas. A perspectiva lúdica é assim, o silêncio absoluto, né, ou a proximidade do silêncio absoluto é assustadora, né? Você está num lugar, por exemplo, o Everest tem um lugar que é entre o acampamento 3 e o 4, Vale do Silêncio, que são dois, é um vale que está no pé do Everest do Lhotse, que é uma outra montanha de 8 mil metros que tem lá, e você está entre 6.400 e 7.000 metros de altura, atravessando literalmente um vale. Pensa num vale de Mariana, de Ouro Preto, de Brumadinho, mas a 7.000 metros de altura e num silêncio. O nome do lugar é Vale do Silêncio, né? Então, é assustador, porque estamos acostumados e a gente foi educado, a gente foi inserido num mundo de barulho. O nosso mundo é um mundo barulhento. Até a pessoa que é a menos barulhenta possível, ela está inserida nesse mundo, né? A gente fala mais alto do que a gente deveria por causa do barulho. A gente concorre com o barulho o dia inteiro. A gente fala, muitas vezes, mudando o tom de voz por causa do timbre dos barulhos ao nosso redor, para você conseguir se destacar. Então, a nossa concorrência com o barulho urbano, ela é da hora que a gente acorda, a hora que a gente consegue dormir. Isso mexe com a gente de um jeito inconsciente, a gente nem percebe, mexe. Né? Não sei se você já percebeu, Ana, acho que um dia a gente vai conseguir se ver ao vivo de novo. Mas, assim, numa mesa de bar, por exemplo, a gritaria é brutal. Por que está todo mundo emocionado? Porque está todo mundo feliz de se ver? Não, porque a concorrência é brutal. Tem a televisão ligada, a mesa do lado, teu amigo que está contando uma história que você quer contar uma história, sabe? Então, aquilo ali te deixa num ambiente, eu vou usar um termo aqui que não é pejorativo, histérico. Tá? Não estou sendo pejorativo, não. É uma histeria, né? Então, nessa parte lúdica, a montanha é a antítese da histeria. É onde que te coloca no lugar mais silencioso possível, e aí o seu pensamento, seus medos, tudo fica à flor da pele, as dúvidas, inseguranças, né? Por isso que a gente fala que um montanhista, planejamento para escalar uma montanha, seja no Everest, nos Himalaias, aqui nos Andes, na Cordilheira dos Andes, que está na América do Sul, seja na Cordilheira dos Atlas, que está na África do Norte, né, ali do Marrocos e Mauritânia, enfim, a Cordilheira dos Cáucasos, na Europa Oriental, na Rússia, Geórgia, qualquer lugar que você vai escalar, você tem que estar preparado psicologicamente muito mais do que fisicamente. Porque o ambiente vai trabalhar com o teu emocional o tempo inteiro. Então, eu falo que 30% da preparação do esporte que a gente pratica é físico. Não quer dizer que tem que ser uma preparação meia boca, não é isso. Mas é 30%. 70%, Ana, é cabeça. E fazendo a primeira analogia com as nossas vidas, não é diferente com as nossas vidas. Né? Não é diferente. 70% está no psicológico. E aí independe de gênero, né, de raça, de classe social. Assim, a gente, se a gente não tiver a cabeça muito boa, a gente pira, né, literalmente. Né? É claro que a vida de algumas pessoas é muito mais fácil do que de outras. Isso é óbvio. Eu reconheço meu privilégio, eu reconheço um monte de coisa que está no meu ombro, né, no meu colo. No entanto, a vida poderia ser simples para todos, mesmo ela sendo difícil para algumas pessoas. Entende a diferença de conceito? Simples é diferente de fácil, e difícil é diferente de complicado, né? A montanha nos ensina que quando você complica a situação, aí pode dar problema. Montanha é simplicidade, montanha é instinto, montanha é preparação emocional, é sabedoria de ouvir o redor, ouvir o silêncio. Olha que poesia. Ouvir o silêncio, né? Então, é muito por aí essa resposta, sabe? A gente vive na histeria e a gente precisa procurar a sabedoria do silêncio.
Porque afinal de contas é nele que a gente se acha mesmo, né? É um pertencimento do natural, do que é natureza e do que nos constitui em primeira instância, né? A gente está deslocado desse lugar onde nós deveríamos estar sempre, não é? A proximidade com a natureza, a possibilidade de olhar o céu e ver o céu realmente, ter uma possibilidade de uma vista em que você consiga olhar o céu. Eu já fui em cidades que eu não conseguia olhar o céu, e isso me deu muita angústia. Os prédios eram tão altos que o contato mínimo, né, de um céu aberto era algo até angustiante, porque eu não conseguia fazer isso. Então, esse contato com a natureza, ele para mim, talvez pela forma como eu cresci, né, meu pai se preocupava muito com isso, com esse contato permanente. Então, a gente ia para a Serra do Caraça, sempre fazia aquelas caminhadas e aquelas pequenas escaladas lá, né, dos 2.000 metros. Legal. Mas algo que realmente nos abastecia, e a gente vê muita diferença disso, né? Só um dia de chuva a gente já sente o ar de uma forma diferente, não é, Gustavo? E aí... E tomar chuva, então? Outro dia eu saí para correr, eu estou treinando em 3 períodos agora, né? E um dos meus treinos sempre é uma corrida ou uma bicicleta e tal. Outro dia eu saí para correr, eu peguei um pé d'água no meio da corrida, mas foi de uma redenção. Senti aquela água gelada batendo no corpo, sabe? E eu já estava ali no 18º quilômetro, então já estava cansado e sentindo aquela energia, assim, no meio das ruas de Belo Horizonte. Eu estava, no momento que a chuva caiu, eu estava lá para baixo da Avenida do Contorno, quase com Andradas. Então você vê assim, a natureza transforma a gente. E sabe o que é triste, Ana? A gente achar que a gente não é natureza, né? Essa desconexão. É brincadeira, só. A gente acha que a gente é mais importante que a natureza, que a gente não é natureza, que a gente comanda a natureza, que a gente é quem manda, sabe? E isso é terrível, terrível, na minha opinião, né? Essa conexão, quando ela foi perdida, não sei em que momento isso ocorreu, eu acho que a grande maioria dos nossos problemas começaram a acontecer, né? Essa reconexão, ela é urgente, né? Ela é urgente e cheia de aprendizados, como você está falando. Então, quando você diz a montanha é simplicidade, a montanha é simplicidade. O que é esse aprendizado da simplicidade da montanha, Gustavo? Olha, deixa eu te contar uma coisa que já começando a dar exemplo aqui para todo mundo que está participando com a gente, de novo, quem está ouvindo. Vou te contar uma simplicidade da montanha, o que a montanha ensina para a gente. É normal a gente dizer, por exemplo, numa semana, hoje é segunda-feira, então a gente está gravando numa segunda-feira, então a semana está começando. A gente abre a nossa agenda digital, a agenda do caderno, bate o olho e fala assim, nossa, eu estou cheio de prioridades essa semana. A gente não fala assim, né? É impossível a gente não usar esse termo, cheio de prioridades. A montanha nos ensina uma coisa tão óbvia e tão legal, que prioridade não é uma palavra que deveria ser usada no plural, porque a raiz dela, inclusive, é de primeiro, né? Qual é a prioridade do montanhista quando a gente está na montanha? A gente precisa definir isso muito bem, senão dá zebra. A prioridade de um montanhista é a segurança. O meu esporte é um esporte onde a segurança ela é a prioridade. Independente se tem alguém que vai para uma expedição e acha que não é, ela é. E aí essa pessoa que acha que não é, está convidada a se retirar da expedição. Né? Eu faço uma analogia muito legal que é assim, imagina que a gente eu sou um professor de geografia, estou dando uma aula para o ensino médio, e aí no meio dessa aula eu estou começando a falar sobre sustentabilidade e como que o tempo, o clima, se altera em determinadas regiões do mundo em função de outras regiões do mundo. Aí um aluno levanta a mão e fala assim para mim, professor, mas a Terra é plana. Aí o que eu tenho que fazer? Eu convido esse aluno, eu pago para esse aluno sair da sala para ir para a cantina comer um pão de queijo. Porque eu não posso ter esse aluno na sala de aula, porque não tem diálogo. A prioridade é outra. Eu tô usando um exemplo assim, bem à direita, ou à esquerda, ou ao norte, ou à diagonal,
Porque é assim na montanha. Se entra um montanhista que acha que a segurança não é prioridade, essa pessoa tem que ser convidada a se retirar da expedição, porque ele vai colocar em risco toda a expedição. Então, a montanha nos ensina que a prioridade é única dentro da tua caixinha. O resto, Ana, é lista de atividades. Né? Então, qual que é a minha lista de atividades? É o 1, é o 2, é o 3, é o 4, até o 30, que são listas de atividades, ou de protocolos, ou de tarefas, que estão dentro da caixinha da segurança, que é a prioridade. Se não for assim, dá zebra. Alguém não volta para casa, alguém fica lá. Entendeu? Aí, agora, para materializar para todo mundo que está ouvindo a gente. Aqui em casa, a gente tem a nossa... É uma brincadeira que a gente faz, a gente tem a nossa própria Constituição. Então, durante a pandemia, ainda agora, a gente está cumprindo as regras que a gente combinou para a gente. Então, na hora de ir ao mercado, vai uma pessoa, a outra fica no estacionamento, tem toda uma lógica maluca da gente chama aqui da zilerzada. Um belo dia, Yaya, minha filha, que tem 17 anos, ia no mercado, e nesse dia ela acordou muito agitada. Falou, pai, meu dia hoje vai ser difícil, estou cheio de prioridades, a situação está tensa, eu tenho que estudar, tenho que fazer não sei o que e tal. Falei, calma, minha filha, mas como assim? Não faz o menor sentido seu tia tá cheio de prioridades, né? E ela foi me contar o que ela tinha que fazer no dia. Ela falou assim, eu tenho que comprar arroz, comprar feijão, tem que comprar não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê, tem que estudar, tal. Eu falei, eu entendi. Então vamos organizar. A tua prioridade é ir ao mercado. Arroz, feijão é lista de compras. Então você não tem 42 prioridades igual você está achando. Você tem uma lista de compras de 42 itens. A prioridade é ir ao mercado. Você tem duas coisas para fazer hoje. Estudar e ir ao mercado. Ana, quando eu falei isso com ela, ela fez assim no ombro. Ó. Sabe, a ansiedade dela, parece que ela falou assim, nunca tinha pensado nisso. Incrível. A montanha ensina isso pra gente, entendeu? Incrível isso. Eu estou me sentindo assim. Você está falando, não só existe uma prioridade. Eu estou me sentindo assim, nossa, que alívio na minha semana de prioridades, que eu realmente comecei a semana dessa maneira. É tão interessante isso, que em educação, a gente fala o seguinte, existe a zona de desenvolvimento proximal e a zona de desenvolvimento real. Aquilo que você dá conta de fazer. E aquilo que você pode passar a dar conta de fazer com uma ajuda, com uma mediação. Então, quando a gente se localiza naquilo que é possível fazer, sem esse movimento do proximal e ainda um movimento mais distante ainda, porque eu posso esticar esse proximal até onde seria o ideal, né? Isso causa um desconforto muito grande. Então, o real e o proximal, eles têm que ser realmente pesados e entendidos nessa trajetória do possível, do desejável e do que é factível, né? Afinal de contas. E é interessante essa ideia, né? Quando a gente está no contato com a natureza, eu vou reforçar isso, Gustavo, porque eu acho que isso é algo que você conquistou, que você conseguiu e que é uma proeza. A sua proeza não é escalar uma montanha, é maior do que isso. A sua proeza é juntar a urbanidade com o estar na natureza e trazer aprendizados com ela. Ainda que eles sejam bem desafiadores, como isso que você está se propondo, né? E tem se preparado para isso. Esses aprendizados, eles são imprescindíveis, e eles, por exemplo, o aprendizado da finitude. Finitude é um aprendizado, né? Então, quando a gente vê o sol indo embora, está aqui na minha frente, né? A noite chegando, é a finitude do dia, ponto. Não existe uma possibilidade de você fazer um pouco diferente, né? Porque, afinal, a Terra é redonda. Então, realmente, ela vai girar e o Sol não vai aparecer à noite. Então, isso é algo... parece muito, muito simples, né? Como você falou, mas é algo que a gente precisa lidar permanentemente. Sim. Né? E a histeria do urbanismo, a histeria da cidade, nos afasta disso, né?
nos afasta dessas histórias, que aí a tensão do silêncio, a tensão de uma montanha, a grandiosidade de uma montanha que te torna muito pequeno diante daquele mundo, daquele universo, te faz refletir de novo nas coisas mais básicas, né? Nas coisas que a gente deveria estar refletindo e se reconectando para nossa vida ficar melhor, né, Ana? Porque no final das contas, o que a gente quer é menos ansiedade, o que a gente quer é uma vida mais equilibrada, porque vida perfeita não tem, né? Esses livros de autoajuda, sabe, que te ensinam assim os 16 passos para a felicidade suprema, o casamento blindado, a empresa infalível, como construir um império do zero. Pô, isso não existe, né, gente? A gente vive, além da epidemia de coronavírus, a gente vive uma epidemia de fórmula mágica, né? Então, e a montanha é o inverso. A montanha te mostra que a fórmula ela é construída na reconexão. E você tem a sua, eu tenho a minha, a Maria da Conceição, que está aqui com a gente, tem a dela, a Janaína Lima, que está aqui com a gente, tem a dela, a Thaís Cristina tem a dela, a Patrícia tem a dela, a Patrícia de Abreu. Então, cada um tem uma fórmula de reconexão aqui, né? E eu gosto muito desses ambientes quando eu vou, porque é isso, né? Eu vou lá para refletir sobre isso, é a minha catedral, eu vou lá fazer a transcendência, né? Tem gente que transcende escutando música, tem gente que transcende beijando na boca, tem gente que transcende indo para o culto, seja de qual religião que você escolha, tem gente que transcende indo para o terreiro, tem gente que transcende de um monte de forma, né? Uma das formas que eu tenho a minha transcendência mais intensa é estando na natureza, estando na montanha. Você contou para nós aqui, logo no início, que você tem uma preparação de 6 anos para algo que deve acontecer em pouco tempo. Isso tem a ver com propósito, Gustavo? Eu acho que isso tem um pouco a ver com propósito. Propósito é uma palavra que está muito utilizada hoje em dia, né? Podemos falar que está na moda. Eu acho isso muito bom, porque deve estar na moda, sim. Uma coisa que eu tenho muito cuidado para falar nas aulas que eu dou e nas entrevistas, etc., é que eu acho que propósito não está no livro e não cai da árvore. E não é uma coisa que você vai achar no pote de ouro, né? Por quê? Porque nós somos viciados no fim. A gente pensa sempre no fim, né? Então, por exemplo, eu estou indo escalar o Everest, eu penso no topo do Everest, na minha foto lá no topo, no cume. Eu resolvi correr a São Silvestre, eu penso na medalha, no fim, a medalha de participação. Eu quero voltar para a academia, eu penso na barriguinha de tanquinho. Eu quero estudar com a Ana Rosa, eu penso no meu diploma. Eu quero fazer um mestrado com a Ana Rosa, eu penso, pô, ela vai ser a minha mentora do mestrado, eu quero ter a marca dela lá, eu quero ter a assinatura dela no meu mestrado. Então, a gente sempre pensa no fim. Nós somos viciados a pensar no fim. O pepino é que, para chegar no fim, tem o início e o meio. E a gente não está acostumado a pensar no início e no meio, né? Quando acontece isso, a gente desconecta do propósito. Porque aí fica difícil demais. Fica impossível. Como assim escalar o Everest? Que coisa impossível. Como assim tal coisa, né? Quando você se conecta com a jornada, quando você se conecta com o processo, quando você se conecta com o dia a dia do que vai acontecer, aí você consegue materializar o propósito, né? Eu estou há 6 anos treinando, escalando montanha, eu tenho 21 montanhas de altitude no currículo, estudando, reestudando, treinando o mesmo nó, literalmente, dar um nó, treinando segurança, conversando com a minha família, envolvendo todo mundo. Eu estou há 6 anos nesse processo. É um processo de criação de hábito, é um processo de criação de consistência, né? E aí, no meio dessa jornada, no meio desse caminho, você vai identificando propósitos. O meu propósito não é escalar o Monte Everest. Meu propósito é bem diferente, né? No início da escalada, ele estava muito mais no meu resgate, porque eu fui diagnosticado com burnout, eu precisava me reconectar comigo mesmo, com o meu entorno,
Então, eu tinha um propósito ali no início. Depois, eu comecei a envolver minha família. Então, minhas 2 filhas trabalham comigo hoje. Meu filho Matheus me ajuda num monte de coisa. A Paty, minha mulher, ela é a produtora executiva do Sete Cumes, que é o programa, né? Então, ela me ajuda com logística, com identificação de parceiros, não sei o quê, recebimentos, pagamentos. Então, eu comecei a perceber que envolver as pessoas que eu amo era parte da jornada. E isso virou um propósito em determinado momento. E aí a gente foi carregando toda essa expedição, né? A expedição já dura 6 anos, né? Toda essa expedição começou por causa de uma fagulha que sim era um propósito e que já mudou ao longo de 6 anos. Então, o que eu tomo muito cuidado para dizer é que eu não estou em busca do meu propósito. Eu acho que o meu propósito ele muda de tempos em tempos. É igual uma série da Netflix ou da Globoplay, né? Você tem os capítulos ali, todo mundo está no mesmo capítulo, não tem spoiler. Então é aquilo ali, você vai construindo, vai mudando, vai adaptando. E que bom que seja assim, porque senão acho que a vida seria muito monótona, sei lá. Ô, Ana, olha só para você ver uma coisa. Eu sou exceção da minha geração. Eu namoro a minha mulher não, né? Feio falar isso, né? A minha companheira, há 32 anos. Eu tenho 46. Então vamos fazer subtração básica. Eu conheci a Paty com 14 anos de idade. Olha só para você ver. Com 14 anos de idade eu comecei a namorar essa mulher. Estamos juntos. A gente optou por ter filho muito cedo. Nossa primeira filha, Joana, nasceu, tinha 25 anos. Ela é da minha idade também. Então ela também tinha 25 anos. A Yara nasceu, eu estava com 27, ela também. O Matheus nasceu, eu estava com 30 e ela também. Então a gente construiu uma jornada juntos. A gente dividiu propósitos juntos. Então você tem também a parte coletiva, né, de decisão coletiva. Imagina se eu tiver desalinhado com ela, o tanto de problema que pode gerar numa vida de 32 anos de compartilhar um monte de coisas, sonho, propósito, realização, execução e por aí vai, né? Então acho que essa palavra, que bom que ela está na moda, mas se eu fosse falar a definição dela, eu acho que ela é impermanente e ela é evolutiva. O propósito fixo, linear, eu não curto muito. Eu curto quando ele vai se adaptando aos seus momentos de vida, né? Porque, afinal de contas, queremos viver pelo menos uns 120 anos, né? Eu acho que a gente vai dar conta. Com certeza. Você está falando sobre a ideia de ser evolutiva, né? A noção de propósito, trazer a percepção da evolução. O que é essa evolução pessoal para você? Olha, eu tenho Outro dia eu fiz uma entrevista, eu não lembro agora se foi para a Folha ou para... Eu não lembro, tá? Mas o repórter perguntou para mim assim, qual que é seu maior medo? Né? Que você consegue identificar o medo? E eu respondi de uma forma que eu acho que é evolução. Assim, cara, me tornar obsoleto para os meus filhos. Sabe? Obsoleto. Porque eu acho que envelhecer não é uma opção. Mas ficar velho é opção. Né? Então, envelhecer é uma coisa natural. Todos vamos. Agora, ficar obsoleto, ficar velho, ficar ultrapassado, não ser considerado na hora do aperto, né? Não, eu não vou nem perguntar para o meu pai, porque ele é um cara que não está aqui, não está vivendo o meu mundo, não está em 2021, com as questões que são levantadas e que são importantes para quem vive em 2021, né? Então, para mim, evolução é você aceitar que as coisas precisam de perspectivas diferentes e que isso é o legal de tudo. É aí que está a beleza da coisa. Eu fui educado na geração de 80. Então era final da ditadura militar, diretas já, início de uma nova era, né? Que a gente está vendo aí que... Mas, enfim, vamos lá, início de uma nova era. A minha educação, ela foi linear, ela foi hierarquizada, ela foi do manda quem pode, obedece quem tem juízo. Ela foi... a gente tinha medo de levantar a mão em sala de aula
para fazer uma pergunta, para tirar uma dúvida. Ela foi uma educação de decoreba, eu não fui ensinado a aprender. Eu fui ensinado a aprender a decorar. Existe uma linha tênue que separa essas duas coisas, né? Quem gosta de aprender é diferente de quem gosta de estudar, né? O primeiro ponto, o aprender, a aprendizagem é fundamental para você ter uma cabeça boa para o resto da vida. Então, tudo isso marca a pessoa que quer sair do lugar e quem não quer sair do lugar, né? Eu adoro conversar, adoro evoluir, adoro perspectivas diferentes. E não tenho medo nenhum em falar que eu estava errado, pedir desculpa, falei merda. Nossa, pelo amor de Deus, né? Porque é aí que tá a beleza da coisa. Eu sou um homem cis, branco, classe média, vivendo em 2021. Eu não posso viver em 74. Eu não posso viver em 85. Eu posso olhar para essa época com recordações interessantes, lembrando de quando eu tinha 8 anos, quando eu morava em Belém do Pará, quando eu morei no Rio de Janeiro, quando eu morei em São Paulo, quando eu morei fora do Brasil. Posso lembrar de um monte de coisa, até meio nostálgico. Mas, gente, eu estou vivendo na Belo Horizonte, a cidade mais legal da América Latina, em 2021. Né? Então, poxa, não dá. Eu acho que aí evoluir é entender isso. Evoluir é entender isso, né? E acho que evoluir tem muito a ver com isso que eu falei antes. Assim, a gente está educado a aprender a estudar. Eu acho que a gente deveria mudar a chave. A gente precisa aprender a aprender. Sim. Sabe, tem uma coisa, Gustavo, é particular, tá? É uma ideia que eu venho cultivando nesses 30 anos de sala de aula que eu tenho. Eu pisei numa sala de aula aos 21 anos de idade, de lá nunca mais saí. Só que é preciso dizer que essa sala de aula é cada vez mais expandida, tá? Batendo palma. Obrigada. Acredito muito nisso, na transformação das pessoas e nessa evolução pessoal que você está dizendo. E fico pensando o quanto que a montanha em si ensina, mas também a oportunidade de estar em equipe, né? De estar num grupo. Você falou do aprendizado dentro de casa, e nesse momento nós estamos fazendo muitos aprendizados dentro de casa. Né? Eu moro com 2 filhas, uma de 20 e outra de 24, então temos passado por lado também nessa o que é inegociável, a minha filha caçula, vamos separar o que é inegociável para cada um aqui, ou seja, é tão importante que é uma prioridade para o nosso grupo. Isso é importante para você, isso é importante para você, isso é importante para você. É um valor e que todos juntos estamos, ou juntas estamos, na defesa desse seu valor. Acredito que isso, do aprendizado do coletivo, ele existe numa sala de aula e sempre lidei com isso, e eu queria saber um pouquinho de você, como é que é. Você contou um pouco na sua casa, e como é que é isso nesse movimento de... Eu posso dizer que é apropriar-se de uma montanha? Ou existe um termo mais adequado? Não, acho que é isso. A expedição em alta montanha te ensina uma coisa bem legal, que o bem-estar coletivo é sempre mais importante que o bem-estar individual. Porque a chance de ter um acidente grave, ela existe, ela é recorrente. E um acidente grave normalmente parte de uma decisão individual, normalmente parte de uma decisão humana que não considerou algum fator importantíssimo para o coletivo. Né? Então, quando a gente está numa montanha de altitude, normalmente a gente leva em consideração 3 pontos para a tomada de decisão. O primeiro é o ponto humano. É como que você está psicologicamente, como que você está fisicamente, qual é a capacidade cognitiva sua, qual é a capacidade de mobilidade sua e de todo mundo da expedição. Então, a gente tem que olhar com carinho o número de pessoas que estão ali naquele momento com você. O outro ponto é o terreno. Em que condições o terreno que estamos oferece risco? Oferecer risco é um termo ruim, né? Ninguém oferece risco.
Em que condições o terreno está crítico? Em que condições a gente pode ter problema? Né? Então, o terreno é outra variável que é importantíssimo na tomada de decisão. E o último, que é importantíssimo na tomada de decisão, é o clima. Como que está o clima agora? Como que vai estar o clima daqui 10 minutos? Na montanha as coisas mudam muito rapidamente. Montanhas acima de 5 mil metros, sim, em 30 segundos mudou radical. Então, esses três fatores, Ana, a gente precisa respeitar para tomar uma decisão. Humano, terreno e o clima. Agora, o que está acima disso? O coletivo. Então, a gente tem que tomar a decisão para o bem do coletivo. E a decisão que a gente tem que tomar, ela é para alcançar o objetivo. E sabe qual que é o objetivo do montanhista? Voltar. Voltar para casa. Acertou na mosca. Não é chegar no topo da montanha, é voltar para casa. Não é chegar. Não é. É voltar para casa para estar aqui com você gravando o podcast que a gente combinou desse episódio de Saberes Circulares. Esse é o objetivo do montanhista. O topo da montanha, que a gente chama de cume, ele pode ser parte do caminho, mas pode não ser. E se não for, tudo bem. A gente cumpriu o nosso objetivo. Então, a gente tem que resguardar o coletivo para todo mundo voltar para casa para contar a história. O coletivo é sempre mais importante que o individual. Não tem nem comparação. Às vezes eu vejo essa turma aí do oba-oba da política, do oba-oba da ideologia, falar das liberdade individual, etc. Eu falo assim, gente do céu, eu tenho que levar essa turma toda numa expedição comigo, que aí a turma vai entender rapidinho a importância do coletivo, entendeu? E existe um líder, Gustavo? Eu não sei muito sobre esse assunto, eu fico um pouco fascinada, assim, às vezes posso fazer perguntas mais básicas, né? Mas todo grupo tem um líder, não tem? Ou não? Não necessariamente. Tem. Existe. Uma expedição tem um líder, normalmente uma expedição longa, como é a do Everest, que tem 2 meses de expedição, a gente tem algumas lideranças, né? A gente tem uma pessoa no campo base que a gente chama de SIDAR, que é a pessoa que é como se fosse o prefeito do campo base, é a pessoa responsável pelo bom funcionamento de tudo, é a pessoa que vai ter acesso aos rádios, vai ter acesso a resgate, vai ter acesso a algumas tomadas de decisões importantes, movimentação de oxigênio, por aí vai. Na expedição que está em deslocamento da montanha, tem um líder, né, que é a pessoa que é a mais experiente, que já esteve naquela montanha pelo menos umas 3, 4 vezes. Quando é uma montanha de 8 mil metros, que já chegou no topo da montanha, né? Eu nunca cheguei no topo do Everest. Não dá para eu ser o líder de uma expedição ao Everest. É tão óbvio quanto essa história, né? Agora, o mais legal da montanha é o seguinte: as decisões importantes, elas são compartilhadas. Então, o líder, ele percebe que uma decisão importante tem que ser tomada e ele considera o físico, né, o humano, o terreno e o clima, considera um monte de coisa ao redor, inclusive a intuição, a opinião de todo mundo para tomar essa decisão importante. É uma decisão coletiva, é uma decisão que precisa ser compartilhada. E ele tem a prerrogativa de tomar uma decisão radical sozinho. Por exemplo, a gente estava escalando agora no Equador e a gente estava num ataque ao cume de uma montanha que chama Cayambe. É a 3ª montanha mais alta do Equador, com quase 6 mil metros. E o terreno estava horroroso. O terreno, a gente estava pisando em cima de um rio subterrâneo, assim, terrível, mano, uma coisa horrorosa. Chegou um momento que o guia mais experiente, que já tinha escalado essa montanha umas 50 vezes, ele virou e falou assim, não está aberto a negociação, estamos descendo agora. Essa montanha está perigosa. E aí todo mundo falou, concordamos com você, vamos embora. Então, mas a frase dele começou assim, isso não é um debate. Não colocamos isso, não é um debate. Agora eu estou definindo que todo mundo vai voltar, porque o nosso objetivo é voltar para casa. E aí todo mundo virou para trás e voltamos. Que curioso, interessantíssimo isso. Importantíssimo. Importante. A liderança é importante, a liderança experiente, né, Gustavo? Como você está falando. E uma liderança que vai tomar algumas decisões que são sem diálogo naquele momento, né? Sem o debate. Dúvida.
há algumas decisões que são decisões importantes e em situações muito pressionadas, né? Pressões invisíveis. Existem as pressões que a gente consegue mapear, né? Eu preciso entregar esse trabalho para minha professora até dia tal. Isso é uma pressão que você mapeia. Estou devendo um trabalho para a Ana para quinta-feira agora, hoje é segunda. Opa, não fiz nada. Chegou amanhã, a pressão aumenta, ainda não fiz nada. Chegou quarta-feira, véspera da entrega, não fiz nada. Mas você sabe, a pressão existe por causa do prazo, né? E existem as pressões invisíveis. O que são as pressões invisíveis? Tem o trabalho que eu preciso entregar para a Ana na quinta-feira. Hoje é segunda-feira, ainda não comecei a fazer. Aí amanhã, não comecei a fazer. Será que a Ana vai me achar um irresponsável? Essa é uma pressão invisível. E se a Ana não me considerar mais para salas dos saberes circulares? E se a minha mãe souber que eu não estou ainda não comecei a fazer o trabalho? Aí começam aquelas pressões que tem muito a ver com o comportamento humano, que a gente não mapeia, mas elas que nos agridem mais. Porque elas têm a ver com fracasso, com insegurança, com eu não sou capaz, sabe? E aí você acha que o problema é o prazo. Mas a Ana me deu um prazo até quinta-feira. Entende? Então, esse tipo de situação é muito importante a gente pensar muito a respeito e ser sincero com a gente mesmo para controlar a ansiedade, né? Para controlar, sabe, essa percepção de erro, de tomada de decisão no extremo, né? Na pressão, na maior pressão que existe. Imagina, a gente desistir de um ataque ao cume, a pressão. Não, a turma vai achar que eu não sou um montanhista experiente, a turma vai achar aquilo. E lá na televisão, o que vão falar de mim? Pressão invisível. Então alguém chega ali e fala assim, corta o papo furado, você está viajando, vamos embora, vamos sair daqui que vai dar merda. Né? E é isso que acontece. Muito bom. Gustavo, qual é a sua capacidade de ver o invisível? Por que o invisível? Como até que ponto é fascinante para você o invisível ou a sua capacidade de ver para além? Eu exercito isso diariamente, Ana. Eu respondo isso de duas formas. A primeira é a seguinte: eu fui educado para responder muita pergunta. Eu tenho pós-graduação, mestrado, doutorado e pós-doutorado em responder perguntas. Então a pessoa vira para mim e fala assim: Gustavo, vamos tomar um café hoje? Isso é uma pergunta. Eu falo: vamos. Tô dentro. Isso aí eu sou ótimo. Agora eu estou me educando a responder chamado. Então, o invisível está nos chamados, né? Os chamados da vida é aquele olhar, sabe? Aquele gesto, uma lágrima que escorre, uma fala de um filho seu que não é uma pergunta, sabe? Por exemplo, um chamado que eu respondo sempre, né? Qualquer filho meu que vira para mim e fala assim: pai, como é que está seu dia hoje? Ela não quer saber como é que está meu dia. Ela quer meu tempo. Então, essa é uma pergunta que eu não respondo assim, meu dia está cheio. Nunca mais, Ana. Eu não respondo assim, não tenho tempo para nada. Porque o que um filho seu quer saber se faz esse tipo de colocação, como é que está seu dia hoje, na verdade ele está querendo dizer o seguinte: me cabe aí. Me cabe no seu dia. Entendeu? Então, isso é invisível, isso são chamados, isso é a arte da vida, né? É aí que está a beleza, aí que a mágica acontece. Então, eu não sou pós-graduado nisso, não tenho mestrado nisso, não tenho doutorado nem pós-doutorado. Eu estou ainda no ensino médio, mas eu pretendo cursar a minha graduação e responder chamados. Um dia eu vou passar para pós-graduação, um dia para o mestrado, e quem sabe um dia eu tenho pós-doutorado nisso, né? Eu acho que o invisível está nessas coisas, está nos chamados da vida, sabe? Está na atenção que você dá para uma coisa que parece bobagem, parece mimimi, não é. Eu acho que é aí que estão as coisas que a gente tem que realmente valorizar, né? Eu exercito isso muito aqui em casa, com os meus filhos, muito mesmo, né? Essa é uma das coisas que eu faço, assim. Filho meu que fala: pai, como é que está seu dia hoje? Primeira resposta que ele tem é um abraço apertado.
E aí, vem cá e abraça o papai, que o papai tá aqui para te escutar. Vem cá, dá um abracinho. Ela fala, ih, pai, lá vem você filosofar. Eu falei, não, agora me conta, o que você tá querendo? O que nós vamos fazer junto? Ah, mas seu dia tá cheio. Não, mas a gente cancela, vamos cancelar algumas coisas aí. O que é que tá pegando, entendeu? Que bacana isso. Os chamados. Chamados e não Gustavo, para a perguntas. gente... e não perguntas. É o invisível, a arte do invisível. A arte do silêncio, a arte do invisível, a arte de voltar. Nós estamos no finalzinho do nosso tempo. Eu gostaria de ouvir de você, e aqui comentários no chat, gostando muito da oportunidade, sobre aprendizado. E te convidar também para o próximo episódio nosso, na próxima segunda-feira, se você tiver oportunidade, nós vamos falar sobre os inumeráveis. Olha que legal. O memorial digital para as vítimas do Covid, as vítimas da COVID no nosso país. Muito bom. Muito bom. E lembrando disso, porque fez um comentário aqui no chat a Patrícia Carne, e esse convite também a ela em especial. Então, voltando à questão do para 2021, esse é a nossa temporada do Conversa Paralela comigo, Gustavo. Gostaria que você finalizasse dizendo para nós uma lição que você traz para 2021. Que legal. Ana, acho que todo mundo passou pelo mesmo processo que eu estou passando, para quem tem um relacionamento muito, muito longo, né? Eu estou com 32 anos de companheirismo com a Paty, a gente já teve muita história que passou pela nossa vida, altos e baixos, e um monte de coisa legal. E esse 2021, por algumas razões e conversas que eu tive com ela, eu estou muito dedicado a evoluir a nossa relação, a dar mais um passo adiante, assim, subir o degrau espiritualmente, com respeito, uma série de coisas. A gente tem alguns renascimentos, né, em relações muito longas. As pessoas acham que tudo é um mar de flores, e não é, né? É muito mais fácil a gente separar do que a gente ficar junto. Ficar junto que é uma arte, né? E quando a gente quer ficar junto, a gente acha os caminhos. E esse ano eu resolvi me dedicar muito a isso, sabe? A novos caminhos e novas possibilidades do relacionamento que eu tenho com a Paty. Eu tô com essa iminência de ir ao Everest, né? Pode ser que aconteça, então eu fico 2 meses fora, e eu acho que esses 2 meses de expedição, que para ela também vai ser uma expedição diferente. Imagina, eu vou estar escalando a maior montanha do mundo e a tua companheira de vida vai estar liderando a família sozinha, a gente co-lidera, né, no meio de uma crise sanitária do país, né? Então, eu estou colocando isso muito em perspectiva, como que a gente faz para a gente ficar mais próximo, mesmo que distantes. Uau, muito obrigada por isso. Obrigada pela confiança, pela partilha. Desejo a você, e acredito que em nome de todos aqui, todos que vamos ouvir depois, posteriormente também, uma excelente trajetória, uma excelente travessia, e que você volte logo com muitas histórias para contar, e com essa forma de dizer de uma maneira tão encantadora que você tem, Gustavo, tão respeitosa, né, à humanidade, ao que há de humano em nós, ao que há de comum, né, e tendo uma história tão incomum, né, tão diferente. Então, mais uma vez, obrigada pela oportunidade que você nos permitiu dessa troca aqui, e que lá no silêncio da montanha ele seja abastecido da forma como você acha mais conveniente, para que você continue na volta, dizendo tanto
e de uma forma tão profunda como você faz. Muito obrigada, boa viagem e até breve. Nos vemos em breve de novo. Vamos gravar um na volta. Obrigado pelo convite. Um beijão para todo mundo. Muito obrigada. Beijo. Tchau, tchau, pessoal. Tchau. Pessoal, muito obrigada e até a próxima.